Graças e paz, irmãos. Mais uma vez, então, estamos aqui com a incumbência de dar continuidade a nosso estudo sobre batalha espiritual. E hoje nós estamos, então, dando a segunda parte do nosso estudo. Baseado lá no livro de Augusto Nicodemos, o que você precisa saber sobre batalha espiritual. Então, o segundo capítulo do livro versa sobre a origem e difusão do movimento de batalha espiritual. Então, aonde se origina, aonde está o embrião do movimento de batalha espiritual? Enfrentando os maus espíritos na China. Houve um personagem chamado James Frazer. Ele foi missionário na China, na tribo Lisu. Na tribo Lisu, lá, era muito difundida a prática da magia negra, do espiritismo, do animismo. Quando foi que James Frazer foi para lá? No início dos anos de 1900. Então, lá no início da década de 1910, 1900 e as primeiras décadas lá do século XX. Então, nas 3 primeiras décadas do século XX, James Frazer foi para essa tribo Zulu, Lisu, aonde ele se deparou com práticas de ocultismo, magia negra, espiritismo. E ele, não sabendo bem lidar com isso, ele começou a, por meio da tentativa e erro, lidar com os problemas que ali estavam vigentes. Então ele fazia alguns tipos de prática para combater esses erros que tinha na tribo Lisu. E ele, por meio dessa tentativa e erro, conseguiu achar algumas maneiras, pelo menos segundo ele, que funcionasse para lidar com os problemas daquela tribo. É aí onde se encontra, então, o incipiente ou o precursor do movimento de batalha espiritual. Até então, o movimento de batalha espiritual não tinha qualquer tipo de publicidade, de busca. Até então, na história da igreja, não tinha esse tipo de ênfase demasiada em magia negra, como lidar com magia negra, com espiritismo, com animismo, e quais práticas utilizar para combater essas coisas. Não havia uma ênfase muito grande. Entretanto, James Frazer, ele foi um missionário extremamente desconhecido. Até a década de 50, quando a sua esposa publica a sua biografia, e a partir daí, na década de 60, com a entrada do movimento, aí sim, de fato, de batalha espiritual, ganha força essa visão de como lidar com esse lado espiritual e maligno, quando você estiver evangelizando, quando você estiver lidando com a oposição dos descrentes. Existem diversas linhas de batalha espiritual, aqui a gente não vai se deter muito a elas. Vai mencionar aqui algumas. Existe o que Augusto Nicodemos chama de a linha dos carismáticos, que enfatizavam a existência de demônios agressivos por trás de cada árvore. Então, alguns carismáticos, existe uma linha dentro do movimento carismático, daquele de renovação espiritual, que começou a enfatizar essa ideia, dentro da batalha espiritual, que existiam árvores que eram possessas por espíritos demoníacos agressivos. Dentre eles, o mais conhecido talvez seja o próprio Benny Hinn, que tem o seu livro aí, Bem-vindo Espírito Santo, Bom Dia Espírito Santo e tantos outros. Outra linha dentro desse movimento de batalha espiritual, ou as diversas linhas dentro da batalha espiritual, existiam os dispensacionalistas. Eles tinham uma ênfase muito grande no aconselhamento pastoral e a oração em favor dos oprimidos. Então veja, a linha da batalha espiritual, como a gente vai ver mais na frente, ou o movimento de batalha espiritual, tem uma ênfase muito grande em coisas muito, vamos dizer assim, muito espalhafatosa, muito
há uma demasiada ênfase no exterior, no decretar, no falar audivelmente, em confrontos de poder, entre o poder de Deus usado pelos crentes e o poder de Satanás. Eles têm muito dessa ideia. Entretanto, os dispensacionalistas vão por uma linha mais diferente. Eles dizem, realmente, batalha espiritual existe, mas essa batalha a gente lida mais no ato de aconselhar as pessoas pessoalmente, lidando com as suas opressões, orando por ela. É assim que a gente lida com a batalha espiritual. Veja que é bem distinto do primeiro. A terceira linha é o que Augusto Nicodemos chama de evangélica moderada, que lida com a ideia da libertação individual através do conhecimento e da fé. Então, diferentemente daquela primeira linha, que tinha uma visão muito mais ligada ao animismo, que via Satanás ou demônios por trás da árvore, e ali você tinha que orar e expulsar os demônios daquele determinado local. Nesse movimento, que eles chamam de evangélicos moderados, eles acreditam que, de fato, que existem coisas que devem ser libertadas. Por exemplo, existem indivíduos que necessitam ser libertados da opressão maligna. E isso é por meio do conhecimento da verdade que ele é liberto e da fé. E, por último, que é o que a gente vai tratar daqui por diante de modo mais extensivo, é o chamado movimento de terceira onda, que se dá dentro do contexto da batalha espiritual. Um movimento de terceira onda é um movimento que inclui várias coisas, como o riso do espírito, cair no espírito, enfim. Dentre essas coisas, o movimento de terceira onda do espírito adotou certas práticas ao lidar com o ensinamento da batalha espiritual. Entre essas coisas, eles começaram a adotar o que ficou conhecido como espíritos territoriais. Ou seja, há determinados locais que são possessos por certos espíritos específicos que comandam aquele lugar. Então, esse terceiro movimento aí, ou melhor, essa quarta linha de pensamento dentro da batalha espiritual é o que ganhou força, inclusive aqui dentro do Brasil, sendo acrescentado a quebra de maldição. Com isso, eu não quero dizer que todos que adotam a terceira onda do espírito acreditam nessa perspectiva de batalha espiritual de demônios territoriais. Mas aqueles que adotam a batalha espiritual, em grande parte, são adeptos também do movimento de terceira onda do espírito, que é aquilo de cair no espírito, rir e assim por diante. Eles acabaram adotando também essa prática dos espíritos territoriais. Há uma influência muito grande para o movimento de batalha espiritual, como nós vimos, a última linha, que ganhou corpo no Brasil, bem como no mundo. Existiram algumas influências para isso. Existiu a influência de Peretti, de Wagner e do movimento AD 2000. Frank Peretti, ele tem um livro muito conhecido, que é Este Mundo Tenebroso. Este Mundo Tenebroso é um livro de ficção. Ele não foi escrito com o propósito de passar ensinamentos doutrinários com fundamentação bíblica. Não. Foi uma pessoa que se diz cristã e escreveu um livro de ficção falando sobre alguns interiores nos Estados Unidos que eram ocupados por espíritos malignos que oprimiam os fazendeiros, oprimiam aquelas pessoas daquelas cidadezinhas pequenas. E eles precisariam ser libertos. Daí, grande parte da ideia do movimento de batalha espiritual acabou sendo popularizado por meio desses ensinos. Do livro de Frank Peretti, no seu livro Este Mundo Tenebroso. Entretanto, Frank Peretti não queria passar ensinos fundamentados na palavra de Deus. Mas como um dos principais propagadores do mundo do movimento de batalha espiritual, Peter Wagner, diz, ele fala que a maior influência para a difusão do movimento de batalha espiritual, como a gente viu na última perspectiva de espíritos territoriais, foi exatamente esse livro, Este Mundo
tenebroso. Esse livro tem mais de 1,5 milhão de cópias vendidas no mundo. A segunda influência é o próprio Peter Wagner. Peter Wagner, que é um professor do seminário de Fuller, um dos principais seminários lá dos Estados Unidos, ele tem sido, vamos dizer assim, o principal mentor intelectual do movimento de batalha espiritual. E ele tem um livro traduzido para português, cujo título é Espíritos Territoriais. Então ele vem propagando essa ideia de espíritos territoriais. E por fim, a última influência é a D2000, que foi um movimento que se deu, se eu não me engano, em Singapura, por volta de 1989, aonde grande parte de pessoas e líderes religiosos dentro do movimento evangélico se reuniram para traçar planejamento para ganhar até o ano 2000, difundir até o ano 2000 a pregação do evangelho por todas as nações. Então, eles começaram a verem estratégias e planejamentos de como isso poderia ser alcançado, como o evangelho poderia ser difundido por todas as nações, como a palavra de Deus poderia ser mais conhecida. E uma das coisas que o movimento AD2000 começou a ensinar dentro da sua perspectiva foi estabelecer um centro de mapeamento espiritual, de onde pretende localizar e identificar as fortalezas espirituais do mal que ainda oferecem resistência ao esforço missionário da Igreja de Cristo. Ou seja, no movimento AD2000 havia um centro de pessoas aonde poderiam estudar e mapear quais regiões o evangelho ainda não foi alcançado, ver aonde poderia isso ser combatido por meio do mapeamento. Lá, Coreia do Norte, é muito difícil chegar a mensagem do evangelho. Então vamos mapear aquilo ali. Vamos para o nosso centro de mapeamento. Vamos juntar aquelas pessoas que podem mapear o globo, os países espalhados pelo globo, e ver qual tipo de resistência está tendo ou não aquela localidade. Então, essas são as 3 principais influências para a difusão do movimento de que tem sido chamado batalha espiritual. Lembrando, a gente não nega a doutrina da batalha espiritual ou a realidade da batalha espiritual, mas esse ensinamento do movimento de batalha espiritual, como a gente tem visto, a gente vai ver com o decorrer dos nossos estudos que é um pouco distante do que a palavra de Deus nos ensina. Então temos aí 3 influências, uma por meio de uma literatura ficcional, outra por meio de um intelectual do seminário de Fuller, e por fim, por esse movimento que tentou alcançar as nações por meio do evangelho, mas dentre outras coisas, tendo esse tipo de mapeamento e centro de mapeamento. Então o 3º capítulo do livro, ele lida com os principais ensinos do movimento de batalha espiritual. O primeiro e principal ensino, ou ensino que percorre todo o movimento de batalha espiritual, é que todo mal, ele é demoníaco. Nas palavras do próprio Augusto Nicodemos. A doutrina mais fundamental da batalha espiritual é de que todos os males que acontecem às pessoas, à sociedade, à igreja e os cristãos individualmente, são produzidos diretamente por demônios, os quais se instalam na vida de crentes e descrentes, e nas estruturas sociais, políticas e econômicas de determinadas regiões geográficas. Então, veja, a gente vem de um tema anterior de estudo, que foi o neopentecostalismo, e a gente viu que o neopentecostalismo pega essa ideia da batalha espiritual, que todo mal é, de alguma forma, uma influência demoníaca. Na batalha espiritual diz que é diretamente algo de atribuição dos demônios e de Satanás. Esse é o principal ensino. Qualquer erro moral, qualquer erro estrutural, roubo, furto, corrupção, destruição de pontes, pandemia, tudo isso é tratado como advindo da ideia
de que são demônios que estão produzindo esses males. Mas existem coisas que são bem mais específicas desse movimento de terceira onda. A primeira delas é o que Augusto Nicodemos chama de ministério equibalístico. O que seria o ministério equibalístico? O ministério equibalístico vem da palavra equibalo, do original grego, que é utilizado por Jesus ao expulsar os demônios. Toda vez que diz que Jesus expulsou os demônios, a palavra utilizada ali para expulsar é a palavra equibalo no grego. Então, o movimento de batalha espiritual tem uma ênfase muito grande no quê? No ministério equibalístico, no ministério de expulsão de demônios. Essa palavra é sempre utilizada nos evangelhos quando trata da expulsão de demônios pelo próprio Jesus. Então, existem duas linhas dentro do ministério equibalístico. Existe a linha do evangelismo equibalístico, que procura primeiro expulsar os demônios territoriais de uma região, para que pessoas ali possam vir a Cristo. A gente vai ver isso um pouco mais na frente. Então, você não pode simplesmente chegar aqui e reunir a igreja de Engenho do Meio e dizer, olha, domingo a gente vai sair, vai passar na casa de algumas pessoas que estão aqui ao nosso redor, convidá-las a vir à nossa igreja, apresentar o evangelho para ela. Não. Segundo esse ensino, primeiro você tem que fazer o quê? No evangelismo equibalístico, você primeiro tem que expulsar os demônios territoriais, para depois que a casa estiver limpa desses demônios, você possa apresentar o evangelho eficazmente. Em segundo lugar, existe o aconselhamento equibalístico, que procura ajudar as pessoas escravizadas por desvios morais, inclusive os crentes, expulsando os demônios responsáveis por esses desvios. Então, a gente aqui está dando uns estudos sobre aconselhamento bíblico, que tenta lidar com as dificuldades dos irmãos de uma perspectiva bíblica. Mas dentro do aconselhamento equibalístico, tudo no final das contas, nada mais é do que demônios que estão oprimindo as vidas das pessoas, que estão desviando as pessoas de Cristo, levando para uma vida de imoralidade, uma vida de injustiça, uma vida de letargia espiritual. Então, o que é que você tem que fazer, se tudo é atribuído ao demônio? Num aconselhamento, você tem que liberar os demônios que existem naquela pessoa. Então, existe lá um ensino maior, todo mal vem por alguma ação demoníaca. Existem esses ensinos mais específicos. Em primeiro lugar, o ministério equibalístico. Tudo a gente tem que lidar com expulsão demoníaca. Expulsar antes de evangelizar para ver resultado eficaz. Lidar com os erros dos crentes ou com as dificuldades que ele tem passado em suas famílias, também expulsando os demônios. E, em segundo lugar, existem os espíritos territoriais, como a gente tinha visto anteriormente. Há uma alegada base bíblica para os espíritos territoriais. Como o nome deve ficar evidente, eu disse antes, espíritos territoriais nada mais é de que existem demônios ou demônio para determinada região, cidade, estado, país, muitas vezes ruas, casas, onde um ou mais demônios controlam aquele lugar. Isso é o que é chamado de espíritos territoriais. Então, existem certas castas de demônios, certos demônios que comandam determinadas regiões. Quais são as bases bíblicas apresentadas para defender esse tipo de ideia de que existem espíritos territoriais? O primeiro deles se encontra em Daniel, no capítulo de número 10, o verso 13 ao 20. Deixa eu só ler aqui para vocês. O verso 13 diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia, que resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio a ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Verso de número 20.
E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. E veja o versículo de número 1 do capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. O contexto aqui é o seguinte de Daniel. Daniel havia recebido uma revelação e tinha se quebrantado diante de Deus, pela revelação que ele recebeu. E veio um anjo para confortar Daniel. No meio do caminho, um anjo é retardado pelo rei da Pérsia. E só é depois, concluído a sua missão de confortar Daniel, depois que Miguel vem e intervém e impede que o rei da Pérsia, bem como os reis da Grécia, não possa mais impedir a missão desse anjo. Os que defendem os espíritos territoriais dizem o seguinte: evidentemente que a menção ao rei da Pérsia e da Grécia são menções a espíritos territoriais. Por quê? Quem é que impede eles? Miguel, o arcanjo. Eles estavam retardando o quê? Um anjo que estava indo confortar o próprio Daniel. Logo, a gente pode concluir o seguinte: se há um espírito ou um rei da Pérsia, uma pessoa que está sobre poder, uma potestade, que está sobre o domínio da Grécia, que impediu, e da Pérsia, que impediu que Daniel recebesse conforto de um anjo, são demônios. Logo, se tem demônios que comandam a Grécia, se tem demônios que comandam a Pérsia, não seria irracional dizer que tem demônios territoriais que comandam o Brasil, que comandam a Argentina, que comandam os Estados Unidos e assim por diante. Então, baseado nesse texto, eles concluem. Aqui fala de pessoas que têm poder, que lidam com a ação de um anjo retardando a sua missão. Logo, o opositor a eles são demônios daquela nação da Grécia que estava impedindo, e da Pérsia que estava impedindo que Daniel recebesse esse conforto. Essa é a alegada base bíblica, ou a primeira alegada base bíblica. A segunda delas se encontra em Marcos, no capítulo de número 5, verso 10, que diz o seguinte: e rogou-lhe encarecidamente que os não mandassem para fora do país. Isso daqui, o contexto é Jesus expulsando demônios. Os demônios dizem: por favor, Jesus, não nos mande para fora deste país. Segundo os defensores do movimento de batalha espiritual, a ideia é o seguinte: eles não queriam ir para outro país, porque ali não era o lugar deles, ia ficar feio para eles. Porque eles têm o seu território. Então, o território desses demônios era naquela determinada localidade, naquele determinado país. Então, eles não poderiam sair do país, por exemplo, de Israel, para ir para o país, por exemplo, do Egito. Porque chegar lá, os demônios dizem: ei, o que é que está fazendo aqui? Vai para o teu território, aí é da BO. Então, na visão dessa turma, na perspectiva do movimento de batalha espiritual, os demônios pedem que eles não sejam expulsos e levados para outro país, porque lá no outro país existem os espíritos territoriais daquele país. Essa é a alegada visão bíblica para defender essa perspectiva. Augusto Nicodemos coloca da seguinte forma: segundo os defensores do conceito de espíritos territoriais, os demônios que governam regiões influenciam e controlam seus moradores através do ensino da nova era, do espiritismo, da astrologia, do satanismo, do uso de pirâmides, cristais, bruxarias, macumbas, magias, feitiçarias, práticas de adivinhação ou qualquer outra atividade relacionadas com o ocultismo.
O propósito dessas entidades espirituais malignas é cegar as pessoas, impedindo que sejam alcançadas com a verdade do Evangelho. Então, esses espíritos territoriais estão ali para cumprir uma missão. Qual a missão? Cegar as pessoas para a verdade do Evangelho. É essa a ideia dos que defendem o movimento de batalha espiritual. Veja, não é a negação do ensinamento da batalha espiritual que a gente está defendendo aqui. É a negação do ensinamento da batalha espiritual nesses termos, nessa perspectiva do movimento de batalha espiritual, que enfatiza essas coisas que nós estamos colocando aqui. Em terceiro lugar, nós vimos então a perspectiva de que existe o ministério arquibalístico. A gente tem que entender que a gente tem que sair expulsando demônios antes de evangelizar, ao aconselhar. A gente viu agora espíritos territoriais que comandam determinadas regiões, segundo essa visão. E a gente agora, em terceiro lugar, vê a perspectiva do ensinamento de que há uma demonização de estruturas. Ou seja, nas palavras de Augusto Nicodemos, demonização, no conceito da batalha espiritual, significa a invasão e o controle por parte de um ou mais demônios de uma área da vida, de uma pessoa, de uma estrutura social, econômica, culturais, políticas de uma região. Então, veja só. O que é que vocês acham, por exemplo, de Brasília? Brasília aqui não como Estado, não como federação, mas Brasília aqui como uma entidade onde os políticos se reúnem, onde tem o poder judiciário, onde tem o poder executivo e legislativo. Você diz, aquilo ali é uma desgraça. Pronto. Eles dizem, porque ali há a demonização naquele local. Então, existem espíritos malignos que comandam ali Brasília. Talvez os mais poderosos. Mas lá, dentro dessa visão da demonização, tudo é atribuído a determinados demônios que governam aquela localidade. Por isso, as pessoas muitas vezes fazem o quê? Vocês lembram da marcha para Jesus? O que as pessoas faziam na marcha para Jesus? No final da marcha, o pessoal tinha que declarar que a cidade de Recife é do Senhor. Não era isso? Por quê? Porque eles tinham que, a gente vai ver mais na frente, tinha que dar o brado de vitória contra as hostes territoriais malignas que comandavam Recife. Então eles faziam o brado da vitória de que Recife pertence ao Senhor. Quarto lugar, a gente viu a demonização agora. Em quarto lugar, a resistência dos espíritos territoriais à obra da igreja. Então, nessa perspectiva, a igreja está tentando atacar, ou de alguma forma, fazendo oposição aos espíritos territoriais. E o que é que acontece? Esses espíritos resistem à obra da igreja. A ideia aqui principal é o seguinte, que você não pode esquecer, é do trono de Satanás, que é mencionado em Apocalipse, no capítulo 2, verso 13. Segundo essa perspectiva, não existem os espíritos territoriais, o espírito da rua, sei lá, como é o nome dessa rua aqui? A rua Manuel Corte Real, né? Manuel Corte Real. Então, existe o espírito territorial que comanda a rua Manuel Corte Real. Então, esse espírito é comandado por um que comanda, por exemplo, o bairro de Engenho do Meio, que é comandado por outro que comanda o estado de Pernambuco. Quando a gente for lidar com essas questões, a gente tem que entender o seguinte, toda região existe o trono de Satanás. O que é o trono de Satanás? É onde a potestade maior tem a sua, como é que eu posso dizer? O seu quartel-general, aonde ele emite as suas ordens para os espíritos malignos atingirem e fazerem malefícios em determinadas localidades. Então, o que é que o cristão tem que fazer? O cristão tem que estar ligado nisso. Olha, existe uma oposição do reino das trevas contra a gente, mas a gente tem que estar ligado onde é que está o trono de Satanás. E a gente vai ver o porquê isso é importante. Então, há uma resistência
por parte dos espíritos territoriais à obra da igreja. Mas o que é que a igreja tem que fazer? Segundo essa perspectiva, a igreja tem que atacar. A igreja não pode ficar na defensiva. Os espíritos atacando e a igreja deve... Não, a igreja tem que ir para frente, batalhar, ir para a guerra. Percebo que Peter Wagner, um dos principais intelectuais, se não o principal intelectual do movimento de batalha espiritual, conforme a gente tem descrito, ele diz o seguinte: se você não sabe o que está fazendo, Satanás vai devorá-lo no café da manhã. Misericórdia, você vai tomar o café da manhã e Satanás está ali devorando. Porque na perspectiva dele é o seguinte: olha, entenda, a igreja foi colocada para batalhar, para atacar. Mas para que você ataque, é necessário que você entenda contra quem você está lutando, quais as armas que você deve utilizar, quais as estratégias que você deve ter. A pergunta é, tudo bem, e onde é que eu encontro isso? E a gente vai ver que muitos dos ensinos de como lidar contra as hostes malignas espirituais, contra os espíritos territoriais, contra a oposição de Satanás e suas hostes à igreja, a gente deve lidar com isso, entendendo os ensinamentos do movimento de batalha espiritual em suas palestras, em seus livros, publicados por essas pessoas. Existe toda uma maneira de você lidar contra, nessa batalha espiritual, lutando contra os espíritos malignos. Você não pode ir de qualquer jeito. Dizem eles, se você for, você vai ser devorado no café da manhã pelos demônios. E quais são essas coisas que a gente tem que ter antes de lidar com o enfrentamento aos reinos das trevas? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o mapeamento espiritual. Então, a pessoa, por exemplo, eu quero evangelizar uma cidade do interior, sei lá, Buíque. Vamos evangelizar Buíque. No entendimento do movimento de batalha espiritual, você primeiro tem que fazer o quê? Mapear o lugar. Buíque tem rua tal, você sai mapeando. Então, quais são as formas de mapear? Descobrir os nomes e as razões por que determinados demônios estão ali. Todo lugar tem demônios territoriais. Você então tem que saber o seguinte: quais são os nomes desses demônios e as razões por que determinados demônios estão ali. Então você sabe que muitas vezes quando a gente vê as pessoas lidando com expulsão demoníaca, eles perguntam o nome do demônio, né? Qual o seu nome? De onde você vem? Tem Instagram? Quantos seguidores? Já bloqueou alguém? Aí vai com uma conversa danada com ele. Por quê? Tem que saber quem ele é para mandar ele embora e não voltar mais. Então tem que identificar o nome. Segundo eles, para você mapear, por exemplo, a cidade de Buíque, você tem que procurar saber quais são os nomes e as razões por que determinados demônios estão ali. Em segundo lugar, você tem que fazer um estudo cuidadoso da história, localização, nomes e hábitos sociais daquela localidade. Então você vai estudar a história de Buíque, você vai saber os hábitos sociais que tem lá. Quais são os hábitos sociais? As pessoas se embriagam muito. As pessoas lá lidam muito com a prostituição. Então você tem que saber os hábitos sociais daquela localidade, para você ir mapeando e identificando quem são os demônios, as práticas que estão ali, para chegar, então, a um mapeamento correto. Mas ainda tem mais coisas que você tem que fazer antes de chegar na cidade de Buíque. Localizar o trono de Satanás. Lembra lá? Se existem os espíritos territoriais, existe o quartel-general onde se localiza o espírito territorial ou a potestade maior da cidade de Buíque. Então, a potestade maior, ele tem o quê? Vamos dizer assim, o prefeito dos demônios da cidade de Buíque. Ele sai designando vários demônios para determinadas localidades, segundo essa visão. Mas o trono de Satanás é onde fica esse demônio maior, onde ele manda as suas ordens para espalhar o mal dentro daquela cidade. Então você tem que saber onde é que fica o trono de Satanás. Você diz, mas como é que o cara vai saber isso? Onde é que fica o trono da potestade do espírito territorial da cidade de Buíque? Ele vai dizer o seguinte, da seguinte forma: você ora, você mapeou, pegou localidade, nomes tal, você vai orando.
E você vai orando e dizer, Senhor, e aqui na rua 14? Aí você passa assim, Senhor, liberta. Aí você, e aqui, Senhor, na rua 32? Aí você sentiu um aperto no seu coração, uma coisa ali oprimindo. Então, rapaz, isso é uma indicação de Deus que ali há o trono de Satanás. Porque você foi muito oprimido quando você foi orando, depois de ter delimitado e depois de ter particionado, estudado as ruas, as localidades daquela cidade de Buíque. Então, é por meio dessa opressão que você sente, dessa coisa ruim, ao orar, que você identifica o trono de Satanás. E para você derrotar aquela cidade, você não basta simplesmente saber o nome dos demônios da rua, você tem que saber onde é que fica esse trono de Satanás. Depois de identificado o trono de Satanás, o que é que você tem que fazer? Juntar os guerreiros de oração. Então, você junta os guerreiros de oração. Olha, a gente se sentiu oprimido. Muitas vezes, a identificação do trono de Satanás se dá por revelação divina. Deus vai lá dizer aquele local. Mas, normalmente, segundo eles, é dessa forma. Você ora, vai sentindo uma opressão tal, e acontece que você sabe que ali é que está o trono de Satanás. Então, você, depois de identificar, tem que chamar os guerreiros de oração. Para quê? Para agora lutar em oração, determinando em nome de Jesus a expulsão e a queda daqueles demônios e do trono de Satanás naquela cidade. Veja o que você tem que fazer. Você não pode simplesmente orar para que Deus abençoe o evangelismo que você vai fazer ali. Você tem que fazer tudo isso daí para você, se você quer obter eficácia, conversão no evangelismo da cidade de Ibuíque. Mapeamento. Segundo lugar, você não pode ir querer atacar de qualquer jeito. Mapeou, você tem que saber que existe a demonização das estruturas e a oração de guerra. Para os defensores da batalha espiritual, é crucial que a igreja, uma vez que mapeado a região a ser evangelizada, determine pela oração a queda das fortalezas entrincheiradas nessas regiões estruturais e estruturas. E isto em voz alta com fé, declarando em nome de Jesus que aquela fortaleza está derrubada e que aquele poder maligno está anulado. Identificou, reuniu os guerreiros da oração, agora vocês têm que fazer isso. Tem que declarar audivelmente, em voz alta, de que aquela cidade não é mais pertencente àqueles demônios, que você tem que determinar que aquelas estruturas agora não são mais possessão dos demônios, e que em nome de Jesus elas estão derrubadas e estão anuladas. É assim que você tem que fazer, coisa simples. Tem muito o que fazer não quando você vai evangelizar, essas coisinhas simples assim. Agora então, Peter Wagner fala que existe a batalha espiritual em 3 níveis, ele resume. Existe a batalha espiritual no nível que ele chama nível terreno. Então eles dizem, você tem que entender o seguinte, quando você lida com a batalha espiritual, você tem que saber que há 3 níveis. O nível terreno, qual é o nível terreno? A expulsão de demônios. Quando você expulsa demônios, você está lidando com o nível terreno da batalha espiritual. Ele diz, a um nível oculto, o confronto se dá com Satanás, ou com satanistas, bruxos, xamãs, adivinhadores e pessoas envolvidas com toda sorte de práticas ocultistas. Em outras palavras, quando você lida com as pessoas que são mais ligadas a essa questão ocultista, você está de alguma forma liberando passagem para que o evangelho de Deus possa prosperar naquela cidade. Augusto Nicodemos cita um caso que, por exemplo, de uma pessoa que era adepta do ocultismo na Argentina e foi convertida. Depois que ela foi convertida, grande parte da região onde ele vivia começou a se converter também. Por quê? Porque houve a libertação dessas pessoas que são mais usadas por Satanás para cegar as pessoas naquela cidade. É interessante, relacionado agora ao espírito territorial,
que Augusto Nicodemos lembra que uma pessoa não se convertia e ele morava no Uruguai. Depois que ele passou para o Brasil, ele se converteu. Porque, segundo esse entendimento, o espírito territorial do Uruguai estava cegando ele. Quando ele passou para o Brasil, os espíritos territoriais, onde ele estava no Brasil, tinham sido derrubados. Então, lá foi mais fácil dele se converter. É a ideia do espírito territorial. Então, existe o nível terreno, o nível ocultista e o nível estratégico, que é o que a gente acabou de dizer. Você tem que usar certas estratégias. Tem que saber que você tem que confrontar aquelas pessoas que estão mais ligadas à magia negra, à bruxaria, a satanismo. Você tem que lidar com essas pessoas, principalmente quando você vai alcançar uma cidade ou uma localidade para o Senhor Jesus. E você tem que expulsar demônios. Não esqueça esses 3 níveis, vai dizer Peter Wagner. Estamos caminhando para o fim. Existe, então, o aconselhamento equibalístico, que a gente já viu um pouco antes. Qual é a ideia do aconselhamento equibalístico? Desvios morais são atribuídos a demônios que necessitam serem expulsos. Então, se uma pessoa está roubando, então o espírito do roubo, a gente tem que dizer, saia em nome de Jesus, da vida dessa pessoa. Se a pessoa está agredindo as pessoas no trabalho, então a gente tem que expulsar o quê? O espírito de agressão que há na vida dessa pessoa. O aconselhamento dentro do movimento de batalha espiritual nada mais é do que você reduzir tudo a atribuições de certos demônios que estão lhe desviando de Deus. Então, o conselheiro tem que fazer o quê? Expulsar esses demônios. Em 8º lugar, dentro dos ensinamentos do movimento de batalha espiritual, há a quebra de maldição. A ideia de quebra de maldição, ela se dá por 2 vias. A primeira dela é a palavra que tem poder para amaldiçoar. A ideia do movimento de batalha espiritual, que está muito próximo do que a gente viu no neopentecostalismo, que é específico quando o pastor foi lidar com a Igreja Verbo da Vida, que é a doutrina da confissão positiva, é que sua palavra tem poder. Vai o pai arretado e diz, sai daqui, filho de Satanás, pronto. Aí, meu filho, aí já acabou-se. O pai, com sua palavra de poder, atribuiu maldição ao seu filho. Vai daqui, porque o diabo te carregue. Às vezes você não faz isso? Faz não, né? Mas alguns fazem. Então, quando alguns fazem isso, eles estão atribuindo maldição à vida daquele filho. Então, no movimento de batalha espiritual, em específico especialmente aqui no Brasil, a quebra de maldição tem uma ênfase muito grande. De modo de que você tem que lidar quebrando as maldições que os pais atribuíram aos seus filhos. Por meio dessas palavras de poder. 3º lugar, a maldição hereditária é outra via onde a maldição adentra as nossas vidas, pelas palavras inadequadas e amaldiçoadoras dos nossos pais. E em segundo, nós somos prendidos pelas maldições que advêm dos nossos pais. Então, muitas vezes, os nossos pais fizeram um pacto satânico antes da gente nascer. Então, muitas vezes, segundo eles, a gente acaba adotando certas práticas que acabam nos aprisionando por causa do pecado dos nossos pais. A base bíblica que eles usam é aquele texto lá de Êxodo, capítulo número 20, verso 5, que diz que os pecados dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, ele está vendo? A maldição hereditária que a gente vai herdar dos nossos pais. Então, essas maldições têm que serem quebradas. A gente vai ver mais na frente, tá? Não agora, mas o próximo estudo, provavelmente, a gente vai lidar com essas alegações do movimento
de batalha espiritual, corrigindo os desvios bíblicos, interpretando melhor o que a Bíblia diz sobre essas questões. Sobre o espírito territorial, sobre o demônio não sair para um determinado país, ele pede para ficar lá, como interpretar o texto lá de Daniel, enfim. A gente vai ver isso mais na frente, como melhor interpretar. Para encerrarmos, então, nós iremos ver com que podemos concordar com o movimento de batalha espiritual. A gente pode concordar com o movimento de batalha espiritual em alguns aspectos. Em primeiro lugar, a realidade das forças do mal. Então, eles têm uma grande ênfase na força do mal? Tem. A gente não deve seguir essa ênfase, mais na frente a gente vai ver. Não. Mas a realidade de que existem forças espirituais do mal é algo que a gente pode concordar com eles e saudar essa nova busca sobre a realidade do mal que não está patente muitas vezes aos nossos olhos meramente humanos. Segundo lugar, a preocupação evangelística. Eles têm realmente uma ênfase em evangelizar outras cidades, outras regiões, e para isso fazer aquele mapeamento espiritual territorial, tudo isso, expulsão. Isso a gente vai ver mais na frente que não se coaduna com a Bíblia, mas o desejo em evangelizar outras cidades, o desejo em fazer o evangelho propagado por todas as nações, isso a gente também deve saudar como algo louvável dentro do movimento de batalha espiritual. E por último, encerrando, a oração. A gente vê que há uma grande ênfase na oração que você tem que ter para mapear o trono de Satanás, para você fazer a oração de guerra. Tudo isso são coisas que o movimento de batalha espiritual traz, que são desvios da Bíblia. Mas, e isso a gente vai ver na frente, mas a ideia de que a oração é importante na batalha espiritual do cristão é algo que a gente deve ver como positivo e acolher como um alerta de Deus, muitas vezes, para a gente que tem sido simplesmente crentes terrenos, que nos esquecemos que quem controla todas as coisas é o nosso Deus. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês aqui esse estudo sobre batalha espiritual, e no próximo encontro a gente vai estar corrigindo alguns desses ensinamentos da doutrina de batalha espiritual. Como o irmão tinha falado, o irmão Nick, recentemente, quando eu me encontrei com ele, há uma ênfase demasiada na batalha espiritual, como a gente tem descrito aqui. Por isso que muitas vezes, muitos crentes fogem do ensino da batalha espiritual. Porque quando se fala de batalha espiritual, sempre está atrelado ao que a gente acaba de ouvir. Se você pega livros nas prateleiras de livrarias, sempre é dentro dessa perspectiva mais cinematográfica e hollywoodiana. Mas a gente vai ver que esses ensinamentos, embora não condizam com as Escrituras, a gente pode se beneficiar com algumas ênfases que eles dão, alguns aspectos que eles nos chamam a atenção. E a gente vai ver também como combater esse tipo de erro, indo para a palavra de Deus. Então, que Deus nos abençoe. Amém.